Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e hoje chegando com mais um vídeo da série sobre Project Online e Power BI. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês, então já vamos direto aqui para o meu computador, um painel bem bacana que a gente pode criar a partir dos dados do Project Online. Se você estiver usando o Project for the Web, também dá para usar um painel desse daqui. Bom, a ideia aqui é demonstrar para vocês, eu não vou mostrar como montar o painel, nada disso. A gente vai ver o painel funcionando e depois eu vou deixar esse arquivo disponível para vocês poderem fazer o download e montar por conta própria. Mas a ideia era montar um painel que pudesse combinar diferentes visualizações, onde nós pudéssemos fazer uma comparação entre as atribuições dos recursos dentro dos nossos projetos, da nossa organização. Então a ideia aqui é que a gente criasse um People Board View, e dentro desse People Board View, nós poderíamos selecionar aqui diferentes colaboradores da nossa organização, e aí comparar o que está acontecendo com eles em termos de atribuições, né? Então nós conseguiríamos ver, por exemplo, na hora que eu seleciono aqui um determinado colaborador, a foto dele, as tarefas, como é que estão distribuídas, então a gente poderia ter uma visibilidade em termos de performance, né? Se ele está com mais tarefas vencidas, ou com mais tarefas concluídas, ou com mais tarefas futuras, enfim, os diferentes status que a gente tem. O trabalho total que o colaborador tem para fazer, o trabalho real, quanto que efetivamente foi concluído, quanto que ainda falta, e aqui ainda poderia ter visibilidade das tarefas que ele trabalha, dos projetos que ele faz parte, e eventualmente o status das tarefas também, de acordo com o que a gente viu nesse visual aqui de cima. Esse trabalho, pessoal, só para vocês poderem entender, é um trabalho que eu fiz e entreguei para um cliente. Ele é um pouco mais avançado, né? O trabalho final, o resultado final é um pouco mais avançado do que isso daqui, mas eu achei que ficou bem legal, então eu quis trazer aqui para vocês até como ideia, para vocês poderem utilizar dentro da empresa de vocês, para que vocês possam aí montar algo que seja mais personalizável, né? Então, de repente, eu quero comparar um projeto contra o outro, ou eu quero comparar um colaborador contra o outro, ou departamentos, enfim, então a gente consegue fazer isso. Para montar o painel, o que eu fiz? Bom, basicamente eu utilizei as visões padrão do project, tá? Então aqui você tem a visão de filtro, normal, eu vou até abrir aqui a janela de visualizações, então a janela de visualização de filtro. Aqui é uma barra empilhada, tá? Aquela barra 100% empilhada. Aqui a gente tem os cartões, né? Os cards, então nada demais, tá? E aqui a gente está usando, eu usei aqui nesse caso, um visual que é o Card Browser. Então eu já falei sobre o Card Browser em outras oportunidades aqui no canal, vou até mostrar para vocês. Eu montei dois relatórios utilizando o Card Browser, né? Então no vídeo 13 aqui da série eu mostrei o que era o visual e como é que a gente podia começar a explorar o visual. E depois lá no vídeo 58 eu mostrei como a gente pode montar um relatório de Kanban utilizando o Card Browser, né? Para tarefas não iniciadas, em andamento e concluídas. Então, basicamente, eu fiz aqui a mesma coisa, eu utilizei a mesma configuração do Card Browser para mostrar o nome do projeto, a tarefa que a pessoa está atribuída e também o status das tarefas, né? Então, eu montei aqui uma coluninha de status para poder verificar se ela estava vencida, se ela estava atrasada, se ela é uma tarefa futura, tá? E um visual novo que eu trouxe também, que eu explorei pela primeira vez, é o visual Image Viewer, né? Ou é Simple Image, acho que é Simple Image, Simple Image. Então, basicamente, o que ele faz é trazer para a gente uma imagem baseada numa URL. Como é que eu montei a estrutura das queries? Tá? Importante também. Bom, a estrutura das queries, pessoal, eu montei a partir de duas queries únicas, assim, básicas. Então, eu fui no Project Online e obtive a tabela Assignments. Então, na tabela Assignments, eu peguei as informações que eu precisava para montar nesse relatório. Então, eu tenho o trabalho real, eu tenho o trabalho restante, eu tenho aqui o nome do projeto, o nome da pessoa, enfim, tenho todas as informações. E eu criei uma outra tabela, eu busquei informações de uma outra tabela chamada URL, tá? Vamos dar uma olhada nessa tabela aqui. Mas, basicamente, essa tabela de imagens aqui, ó, ele pega pelo identificador do recurso e vai buscar uma fotografia do cara na internet. Isso aqui é uma URL, tá? Então, eu peguei imagens que estão na internet. E aí, basicamente, eu falei, ó, esse recurso interno do Project Online está associado com essa imagem. Por quê? Porque aí, quando eu troco aqui o usuário, automaticamente esse usuário está associado a uma fotografia. Então, o sistema tem que ir lá e buscar a fotografia desse cara baseado na tabela de URL, né?
depois eu vim aqui e troco para outro personagem aqui. Eu tenho aqui a visibilidade da imagem dos caras, porque, claro, eu criei um relacionamento entre as duas. Eu criei um relacionamento, não, eu peguei as informações e criei uma mesclagem aqui para buscar a partir do recurso a URL aqui, que é o que mostra para mim a imagem do cara. Legal? Então, basicamente, são duas consultas assim muito simples, assignments do Project Online e uma imagem que eu estou pegando informações da internet. Uma única coisa aqui que vocês precisam notar, tá? Que eu fiz também, aliás, duas últimas dicas aqui desse vídeo. A primeira com relação a agrupamento, né? Então, eu não sei se vocês já trabalham com isso dentro do Power BI, mas para quem já é velho aí de PowerPoint, sabe que a gente tem aquela opção de agrupar imagens, né? Então, às vezes você tem imagens que estão separadas dentro de um PowerPoint, por exemplo, e você agrupa aquelas imagens para facilitar um pouco o seu trabalho, para que aquilo se torne um objeto único e você consiga manipular melhor aquele objeto. No Power BI isso também é possível, né? Então quando você vem aqui em agrupar, você tem como agrupar um conjunto de imagens. Então basicamente o que eu fiz foi, eu peguei aqui o filtro, né, o slicer, a imagem, depois eu peguei o gráfico, depois os cartões, depois o card browser, que é esse visual aqui. Selecionei tudo e agrupei todos esses objetos em um só. Se eu clicar aqui, ó, e clicar nesse cara ou nesse cara, vocês vão ver que tudo isso aqui é um objeto só. Cada um deles é um objeto. Para que fique mais fácil você manipular, né? Você pode trazer as imagens, você pode alinhar melhor, né? Tanto a distribuição, quanto a altura, quanto o tamanho horizontal, vertical, enfim. Então é mais fácil para a gente poder trabalhar com isso daqui. Então é uma sugestão que eu dou. Eu até montei aqui para vocês, ó, uma página chamada Construa Seu Próprio People Board, onde esses caras estão todos separados, né? Então vocês teriam que, teoricamente, criar os seus próprios cartões, os seus próprios visuais, baseado nas necessidades que vocês tivessem, e aí no final do dia agrupar esses caras para ficar mais fácil, tá? E uma outra coisa também que é super importante é assim, quando eu filtro uma pessoa, então, por exemplo, eu tenho aqui o meu personagem Vito Corleone, mas se eu trocar o Vito Corleone pelo, digamos, a Sarah Connor aqui, ó. Se eu trocar por ela, o que vai acontecer? Os visuais que eu tiver aqui embaixo, tanto os cards, quanto esse relatório, né, esse gráfico de barras, quanto o meu card browser, todos eles precisam responder apenas a esse visual aqui. Tá? Então, quando eu filtro essa informação, né, quando eu filtro o recurso, esses caras aqui não podem ser filtrados, porque cada um deles tem que ser tratado de maneira individual. Então, é super importante que quando a gente monte esse tipo de painel também, a gente possa vir aqui na opção de formatação do Power BI e editar as interações. Porque quando você clica aqui em editar as interações, vocês vão perceber, ó, ao filtrar esse daqui, todos os visuais que estão no contexto desse recurso, eles sofrem alteração, mas todos os outros estão bloqueados, ó, tá vendo? O que isso significa? Que quando você filtra a Sarah, ou James Bond, ou Rocky Balboa, ou Marty McFly, eles vão filtrar apenas no contexto dessa estrutura aqui, desse objeto. Todos os demais itens que pertencem a outro recurso não devem necessariamente ser filtrados, porque eles não têm uma relação direta, tá? Eu falei sobre isso também, se vocês quiserem saber, num outro vídeo aqui no meu canal, que é o vídeo número 37 dessa série sobre Power BI e Project Online, chamada Interação entre Visuais. Então eu vou deixar essas referências aqui, legal? Mas é isso, pessoal. Eu vou deixar esse arquivo disponível para que vocês possam fazer o download, e aí vocês vão poder montar o seu próprio People Board View. Vocês podem usar aqui os conhecimentos que eu deixei como referência, como também essa página inicial aqui para ter uma ideia de como montar. E aí, se vocês conseguirem montar, se vocês tiverem alguma dificuldade, se vocês tiverem até algumas sugestões para melhorar esse People Board View, como que talvez vocês fariam, se vocês fariam diferente, enfim, fiquem à vontade para sugerir. Deixa aqui nos comentários. Se você gosta do conteúdo aqui no canal, peço que você considere se inscrever, que é importante. Isso é uma identificação para a gente que vocês estão gostando do conteúdo e o conteúdo está sendo útil para vocês. Mas é isso. Não se esqueçam que aqui na descrição vai estar o link para vocês baixarem esse arquivo do Power BI para vocês brincarem aí e montarem o seu próprio People Board View, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.